Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você esteja vendo esse vídeo. Esse aqui vai ser um vídeo mais curtinho, em que eu venho apresentar mais algumas ideias e algumas reflexões que me vieram à cabeça acerca do processo de desenvolvimento das redações de alguns tipos de vestibulares, especialmente pensando aí sobre o Enem, mas algumas coisas que me vieram à cabeça, especialmente acompanhando esse processo de mudança que a FUVEST quer realizar e vai realizar no, no seu modelo de redação, que se tornando um pouquinho mais parecida com o que a Unicamp já faz há algum tempo, que é trazer a possibilidade de mais um tipo de redação ser feito. Então, a redação da FUVEST deixa de ser necessariamente uma produção dissertativa, argumentativa, como é no Enem, e no Enem como continua sendo, mas a FUVEST abre a possibilidade de que agora diferentes tipos de redação, diferentes tipos de textos sejam cobrados como redação, falando mais adequadamente, que é uma coisa que a Unicamp já fazia. Então, no último vestibular, a Unicamp oferece a possibilidade de escrever uma carta, e em alguns outros anos, se eu não me engano, não me lembro exatamente, mas a Unicamp já oferece a possibilidade de escrever um roteiro para podcast, por exemplo. Então, alguns tipos de modelos de redação mais diferentes do que a gente está acostumado, especialmente pensando acerca do Enem. E o que me veio à cabeça, pensando um pouquinho, acompanhando um pouquinho sobre esse processo de mudança, foi tentar trazer alguns conceitos que eu aprendi nesse primeiro semestre de economia, fazendo aqui na FE de Ribeirão Preto, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, relacionando a alguns temas que eu aprendi mesmo, alguns conceitos econômicos que eu pensei, olha só, isso aqui poderia ser usado de maneira adequada em alguns tipos de dissertação, alguns tipos de redação, especialmente agora pensando em num próprio, num pró- próprio modelo de correção que o Enem tenta se aproximar, que é um modelo que pune mais, aparentemente, pelo menos. Foi uma coisa que muitos estudantes, inclusive, reclamaram da correção da banca no ano passado, mas de que o Enem talvez tente se aproximar de uma ideia de punição a conceitos mais genéricos, ou, aliás, repertórios mais genéricos. Então, você utilizar a utopia do Thomas More, adoidado e a rodo, em diferentes tipos de dissertação, em que em alguns casos não faz sentido, não encaixa bem, não se conecta diretamente com a ideia, pode ficar algo vago, e o Enem parece estar tomando uma postura mais crítica, mais punitiva em relação a esse tipo de repertório cultural. Então, já falando uma das coisas mais importantes, uma das dicas que eu acho mais relevantes assim, de dar acerca do processo de escrever uma dissertação é a de criação de capital cultural. Porque isso te ajuda a ter, em diferentes tipos de temas, alguma coisa para escrever sobre. E é importante ter alguns repertórios mais coringa, como a gente chama, a gente está acostumado a chamar, quem presta vestibular. É importante porque você ter uma ideia que não é muito boa é melhor do que não ter ideia nenhuma. Então, se você tem pelo menos algo para escrever que faça um pouco de sentido na maioria dos temas que o Enem oferece, isso talvez não funcione tão bem em outros tipos de redação como a FUVEST, como a Unicamp, especialmente a Unicamp, né, que foge um pouco do comum. A FUVEST também vai passar a fugir. E da Unesp tem, talvez exija coisas mais específicas, coisas mais bem pensadas, mais trabalhadas, mais conectadas diretamente com o tema. E o Enem parece caminhar e dar passo nessa linha, então eu acho importante comentar também sobre ter algum cuidado com esses repertórios coringas, embora seja importante ter alguns em mente, se você sente que é necessário, para que em caso de necessidade não vem nada à cabeça mesmo, aí você utiliza esse tipo de repertório coringa, porque você pode dar certo, você pode pontuar bem em cima deles. E como eu disse, ter uma ideia que não seja tão boa é melhor do que não ter ideia nenhuma.
Porque se você não tem repertório nenhum, nem mesmo Coringa, aí você certamente vai perder pontos. Então, pelo menos ter algo para escrever sobre é necessário. Mas, voltando à ideia central do vídeo, que é oferecer alguns conceitos que vocês podem, inclusive, depois pesquisar um pouquinho mais. E deve estar no site também, que eu vou escrever um pouquinho sobre os temas que eu vou falar aqui. Então, interessante darem uma olhada, anotar algumas coisas, se vocês acharem interessante. E relacionar com alguns tópicos que eu acabei pensando, alguns temas que já vieram a ser cobrados, especialmente no Enem, mas a gente pode falar um pouquinho sobre FUVEST, Unicamp e os vestibulares da Unesp. Da Unesp, no geral, eles seguem um modelo de redação bastante parecido, tem a banca mesmo, né? A banca da Unesp. Então, o modelo de correção, não só da Unesp, mas enfim, de outras faculdades, faculdade de medicina, por exemplo, que utilizam-se da banca, as provas da banca da FUVEST, tem uma correção bastante coesa entre si mesmo. Mas então, para começar, vamos começar com um pouquinho mais de conceitos amplos do que tratar de autores propriamente ditos, embora eu queira trabalhar algumas ideias de alguns autores que a gente vê nesse primeiro semestre de economia, mas já falando de conceitos gerais, o primeiro que eu queria comentar com vocês é uma ideia econômica que a gente trata especialmente na introdução à microeconomia, que é uma das matérias que a gente tem, mas que é custo de oportunidade. Isso é muitas vezes um termo que muitas vezes se utiliza próprio em inglês, porque a tradução é um pouco intuitiva, não existe exatamente uma tradução para o termo que a gente tenta traduzir para custo de oportunidade, que é trade-off em inglês, mas a gente chama em português de custo de oportunidade, as coisas estão bastante ligadas. E o que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é basicamente algo que você deve abrir mão para conseguir fazer outra coisa. E vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você, quando começa a fazer faculdade, você tem os seus custos de alimentação. Se você vai morar fora, você tem seus custos de uma moradia de fora, aluguel, as contas de água, energia, internet, esse tipo de coisa são custos diretos, não são custos de oportunidade, porque você já tem que pagar por aquilo, é algo explícito, você tem que pagar, explicitamente. Custo de oportunidade é uma coisa implícita, no sentido de, se você está escolhendo fazer faculdade, por exemplo, você está em um curso de período integral, e isso te impede, por exemplo, de conseguir um emprego cedo. Claro, depois existem cenários que você pode, eu vou fazer o curso integral mesmo, de manhã à tarde, e vou trabalhar à noite. Pode ser, mas mesmo assim, se for esse cenário, você perde a oportunidade de estar trabalhando num período maior de tempo, porque aí você só tem a noite. Então, de qualquer maneira, existe um custo de oportunidade, porque a tudo que você faz, toda decisão tomada, especialmente economicamente, você abre mão de outra coisa. E é isso que é custo de oportunidade. Então, quando você escolhe ir para a universidade, você está abrindo mão de gastar esse tempo na universidade trabalhando. Se você está utilizando desse tempo que gasta na universidade, você podia estar fazendo outra coisa, não sei, empreendendo, por exemplo. Isso é um custo de oportunidade. Não está na sua cara. Não é dito que você está perdendo isso aqui. Não. Mas, claro, você deixou de fazer algo para estar cursando um curso universitário. É isso que se caracteriza como custo de oportunidade. E aí pode parecer um pouco abstrato, como eu posso utilizar isso num tema de redação? Então a gente pode utilizar de algumas maneiras diferentes. Existem alguns custos de oportunidade muito claros dentro de economia em que a gente trabalha e percebe. Então, por exemplo, existe um custo de oportunidade muito óbvio entre um desenvolvimento econômico desenfreado, o aumento do bolo econômico mesmo, um aumento do lucro da população, de um estado, de um grupo de pessoas. Por exemplo, existe um custo de oportunidade entre preservação ambiental e aumento
da riqueza do setor agropecuário, por exemplo. Porque você tem áreas do cerrado que você precisa proteger. E diante disso, existe um custo de oportunidade que é não permitir que essas áreas sejam exploradas para produção agrícola. Isso é um custo de oportunidade porque você está fazendo uma coisa, tomando uma decisão, abrindo mão de outra. Então, é um conceito econômico a ser utilizado nesses cenários. Por exemplo, outro, de um tema de redação que foi cobrado, sobre a invisibilidade do trabalho feminino no Brasil. Um ponto a ser trabalhado, e que, lembrando que você precisa explicar um pouquinho, né, mais de maneira básica o que é um custo de oportunidade, você falar o conceito econômico de custo de oportunidade, trata sobre isso aqui, e aí você traz um exemplo para não ficar solto, né, o corretor não tem a obrigação de saber do que você está falando. Então, vou explicar rapidamente, basicamente, de maneira simplificada, porque é isso para ele. Mas existe um custo de oportunidade entre o trabalho exercido por essas mulheres e outras decisões que elas são impedidas de tomar realizando esses trabalhos informais, de cuidado com a casa, que é, por exemplo, se formar num curso universitário ou fazer cursos técnicos, especialização, esse tipo de coisa. Então, o trabalho de cuidado, esse trabalho que é invisível da figura feminina diante da sociedade brasileira, é um trabalho que gera um custo de oportunidade muito alto para ela e por isso demandaria maior valorização. É um dos tópicos que poderiam ser abordados, por exemplo, utilizando essa ideia de custo de oportunidade. Existe também um custo de oportunidade muito clichê dentro da economia e que a gente vê no primeiro semestre, que é o custo de oportunidade entre desemprego e inflação. Isso já talvez poderia ser aplicado em um contexto mais específico, mas é uma coisa bastante interessante, porque talvez seja um pouco contra-intuitivo. Mas o aumento da inflação é algo que gera mais oportunidades de emprego à medida que os preços dos produtos vendidos pelas empresas estão mais altos. Então essas empresas, como elas no curto prazo, inclusive um ponto importante no curto prazo, como elas conseguem um maior acúmulo de capital com a venda de produção a preços maiores, que é o que caracteriza a inflação, elas podem contratar mais funcionários. Então, a curto prazo, o aumento da inflação, inclusive, gera um aumento da quantidade de empregos ofertados, uma diminuição do desemprego. Por isso, existe um trade-off entre inflação e desemprego. No entanto, a longo prazo, isso desmorona economicamente falando, mas a curto prazo é uma coisa que estados tomam, por exemplo, de medidas econômicas de impressão de moeda, quando o desemprego está em níveis insustentáveis. Então, moeda começa a ser impressa porque isso aumenta a inflação, isso aumenta o nível de emprego, a empregabilidade cai. Mas a longo prazo, o que acontece é um problema econômico ligado à incapacidade desses próprios funcionários agora contratados de comprarem os produtos, às vezes que eles mesmos produzem, porque os preços sobem a um nível exorbitante. E aí a gente tem mais um problema que a longo prazo tem que ser resolvido. Mas a curto prazo é isso que acontece e é um tema que pode ser trabalhado em eixos econômicos de temas de redação, quando isso for pedido. Então, essa ideia de custo-oportunidade pode ser adaptada a diferentes cenários, pode ser utilizada em alguns temas, e de maneira bem pensada, claro, bem articulada, mas eu trouxe alguns desses exemplos para que vocês pensem sobre mesmo. São algumas visões gerais, e para se utilizar numa dissertação interessante que seja pesquisado, então por isso também vou escrever um pouquinho sobre cada um. Outro conceito já bastante clichê dentro da economia, da microeconomia especialmente, que é o que a gente estuda no primeiro semestre da FEA, conceito de externalidades. E nas externalidades a gente tem especialmente um escopo interessante na área ambiental para falar sobre, porque falando sobre externalidades a gente trata muito sobre impactos negativos que os mercados podem gerar à sociedade de maneira talvez não intencional, mas que acabam gerando. Um exemplo muito clássico de externalidade é a poluição gerada por empresas, por usinas, por exemplo. E é uma externalidade negativa porque você gera poluição, você está prejudicando socialmente
toda uma população, aumentando os níveis de poluição desse local. E essa é uma externalidade negativa. A externalidade negativa significa o seguinte: significa que existe um problema que deriva de um processo econômico natural. Então, a empresa produzindo suas mercadorias, vendendo essas mercadorias, tendo esse contato com o consumidor, gera uma externalidade. Justamente chama essa externalidade porque é externo a esse processo produtivo. É um resíduo gerado e que socialmente é um problema. E isso gera, muitas vezes, a alocação de recursos nesse mercado de maneira eficiente, socialmente ineficiente, né? No sentido de você gerar, por exemplo, você gera uma quantidade de empregos, porque você pode produzir mais mercadorias liberando mais poluição. No entanto, esse nível de poluição às vezes pode ser mais prejudicial do que os benefícios trazidos por essa empregabilidade. Então, essas externalidades são alocação de recursos ineficientes mesmo. E existem algumas soluções para controlar essas externalidades. E a gente tem, por exemplo, a ideia de venda de créditos de carbono, justamente que toca nesse ponto da poluição. Foi uma coisa que, durante o século passado, se eu não me engano, o Estado estadunidense aplicava com algumas empresas também dos Estados Unidos, que era a oportunidade de venda de créditos de carbono. Créditos de carbono são basicamente garantias de níveis de poluição que você pode produzir. Então, um crédito de carbono, por exemplo, pode equivaler a 1 tonelada de poluição que uma empresa pode produzir. E a venda desses créditos de carbono foi uma coisa bastante interessante e eficiente quando foi aplicada, porque diferente de impor uma regulamentação e dizer, olha, as empresas devem produzir somente até esse nível aqui de poluição, a partir disso elas não podem mais, porque se elas produzirem elas vão ser punidas por isso. Isso pode ser uma maneira mais ineficiente de fazer isso, porque algumas empresas têm um custo muito alto de reduzir esse nível de poluição gerada. Isso pode gerar falência nessas empresas e aí você perde uma parcela de acúmulo de capital que era gerada bastante considerável. Então, é uma maneira de controlar essa externalidade não muito interessante. Essa ideia de venda de créditos de carbono foi uma ideia interessante porque esses créditos de carbono poderiam ser negociados entre as empresas. Isso gerou uma maior efetividade à medida que as empresas que tinham um custo de reduzir seus níveis de poluição mais baixos. Então, no próprio curso de economia, no primeiro semestre, a gente faz alguns exercícios de que a gente tem uma empresa A e uma empresa B. A empresa A, se ela gasta $300, ela pode reduzir 1 tonelada de emissão de gás carbônico, de emissão de gases de efeito estufa, que geram prejuízo ao meio ambiente. A gente tem uma empresa B que tem um custo de reduzir 1 tonelada de $700. Então, para essa empresa aqui, reduzir seus níveis de poluição custa menos do que para essa empresa aqui. Por questões tecnológicas, por questões de modelo de compra, localização, enfim, uma série de coisas que não vem ao caso, mas que fazem com que o custo de uma empresa em relação a outra seja mais baixo ou seja mais alto. E com essa venda de créditos de carbono, essa empresa A vai fazer o seguinte: ela vai receber esses créditos de carbono que são concedidos pelo Estado, normalmente de maneira homogênea entre essas empresas. Então, cada uma recebe 20 créditos de carbono. Essa empresa A, que tem um custo menor para reduzir seus níveis de gases de efeito estufa emitidos, vai reduzir seus níveis de efeito estufa, porque para ela custa pouco. E o que ela vai fazer com esses créditos de carbono que ela tem é vender para essa empresa aqui, que tem um custo mais alto para reduzir seus níveis de carbono, para que ela possa ainda se garantir no mercado, para que ela não tenha que reduzir tanto os seus níveis de poluição, para que ela se mantenha nesse meio de trabalho. E o que a gente observa, no final das contas,
é que isso foi uma maneira, pelo menos, mais eficiente de reduzir os níveis de poluição gerais, aliás. Foi uma forma não economicamente prejudicial de gerir os níveis de gases de efeito estufa. Naturalmente, existe um grande caminho a ser percorrido nisso, porque claramente há retrocessos, há diversos problemas. Se pode discutir moralmente, vendo, né, da possibilidade de prejudicar o meio ambiente, mas de números gerais mesmo, números absolutos, os níveis de efeito estufa foram reduzidos, ao menos em território estadunidense. Isso foi uma maneira eficiente de lidar com os recursos e é uma ideia a ser utilizada em temas de redação ambientalistas, que vocês podem tratar, inclusive como propostas de intervenção nessas vendas de créditos de carbono, que foi uma das coisas bastante interessantes que eu acabei vendo esse semestre e que eu não esperava ser realmente eficiente, mas que foi, especialmente no século passado, em território americano. Agora, para a gente falar um pouquinho mais de repertório, eu gostaria de tratar mais especificamente de alguns conceitos, aqui já mais de autores, que a gente vê nesse primeiro semestre de economia. Então, vamos começar já do mais utilizado, que se conhece mais amplamente e que está mais acostumado, inclusive em aulas de sociologia de ensino médio, são as ideias de mais valor, infraestrutura e superestrutura, e que são abordadas por Marx, especialmente no Capital. Marx, que é um dos grandes autores que trata da economia como literatura mesmo, e ele aborda uma época de revolução industrial. A gente tem que, inclusive, fazer o exercício de pensar em que momento as críticas de Marx no Capital são aplicadas. Era um momento de revolução industrial, de exploração da mão de obra a nível de trabalhadores trabalhando 12 horas por dia, de exploração de mão de obra infantil e de exploração de mão de obra feminina, com baixos salários, de camponeses ingleses, especialmente, que são expulsos das terras, vão para as cidades e eles têm que aceitar os salários baixos porque eles não têm outro salário. Então, é nesse contexto que Marx escreve Capital, vai fazer uma crítica a aquele modelo de sociedade que era vigente. E vai trazer para a gente alguns conceitos que são importantes que a gente está acostumado a lidar e que para temas sociais tem que ser amplamente utilizado, e para temas econômicos tem que ser do conhecimento de pessoas que vão se preparar para temas de relações. Como eu disse, são a teoria de mais valor. A teoria de infraestrutura e superestrutura é menos utilizada, mas é uma coisa que eu acho interessante, que pode ser amplamente utilizada em diversos contextos. A ideia de mais valor, que muitas vezes é chamada de mais-valia, mas já há algum tempo dentro da academia a gente chama de mais valor. Não acho que as bancas vão fazer essa diferenciação, mas eu vou me policiar para falar de maneira adequada. A ideia de mais valor que o Marx traz é a ideia de que o lucro gerado pelas empresas provém de trabalho não pago aos funcionários de uma empresa, por exemplo. Isso acontece porque a quantidade de horas, a gente pode pensar no mais valor como quantidade de horas, acho que é mais interessante a nível de redação. A quantidade de horas que um trabalhador coloca na produção de uma mercadoria gera mais valor a essa mercadoria, então ela vai ser vendida a um preço que é maior do que aquilo que ele recebe por conceder, por aplicar seu trabalho a essa mercadoria. Então pode parecer um pouquinho abstrato, mas é basicamente, o trabalhador, ele naquela época, por exemplo, trabalha 12 horas, a gente tem um filme lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, por exemplo, que ele fica apertando parafuso recorrentemente na linha de montagem. Então, o trabalhador fica 12 horas lá apertando parafuso de uma máquina. Essas 12 horas de trabalho
teriam, teoricamente, em 2.000 euros. Aliás, sendo na Inglaterra, 2.000 libras. Então, valeria 2.000 libras, mas existe um excedente, tem um lucro que o empreendedor vai tomar para si, para que ele continue aplicando esse dinheiro no seu negócio, e esse valor, então, pode ser 300 libras. Então, o trabalhador recebe por o trabalho dele, que vale, na verdade, 2.000 libras, 1.700 libras. Porque esses 300 tem que ir para o empreendedor na concepção do modo de produção que é aplicado pós-revolução industrial, que é vigente até os dias de hoje, por isso pode ser utilizado. É um repertório coringa porque você pode trazer, inclusive, esse aspecto de revolução industrial à nossa contemporaneidade como um repertório histórico, mas com um repertório filosófico também da teoria de mais-valor, que é econômico também. E dizer, olha, quando você tem temas trabalhistas, porque na época da Revolução Industrial, quando Marx escreve Capital, trazendo a teoria do mais-valor, dizendo como o lucro exacerbado de empresas provém desse tipo de exploração e provém de trabalho não pago. E isso pode ser um repertório teórico bastante promissor, se trabalhado da maneira correta. Então é um outro tópico a ser pesquisado por vocês e que pode conceder conexões bastante interessantes com diferentes temas industriais, temas que vai falar de questões de trabalho e especialmente desse tipo de coisa, porque é o que o Capital trata, mas também com temas ambientais, quando a gente pensa em busca de lucro sobre concepções ambientalistas, essa prioridade sobre busca por ampliação de recursos econômicos em detrimento de outras questões sociais e ambientais, por exemplo. Então é um tema que pode ser trazido à tona. E a ideia de infraestrutura, infraestrutura que eu venho falando para vocês, é uma ideia também trazida por Marx. E para entender mais sobre isso, na faculdade a gente vê um pouquinho sobre Hegel. Hegel é um filósofo bastante importante, um pouquinho... talvez ele possa ser estudado para pensar algumas questões de vestibular, mas é um autor um pouco complicado demais, talvez para ser abordado a nível de redação, a nível de ensino médio, que é o que o Enem tenta avaliar. Talvez FUVEST, Unicamp e Unesp puxem um pouquinho mais, mas mesmo assim eu acho muito difícil o Hegel ser cobrado diretamente. Então, a gente estuda na faculdade justamente para dar um embasamento, mas só comentando brevemente sobre isso com vocês. Que Hegel acredita em uma história que é movida por uma razão e os desdobramentos dessa razão compreende o que é o motor da história. Basicamente, Hegel está dizendo que esse mundo, que o mundo das ideias, não posso simplificar, a gente talvez possa simplificar dessa maneira, que o mundo das ideias seja um motor principal da história e das relações humanas dentro de uma sociedade. Marx vai dizer justamente o contrário, por isso a gente estuda Hegel um pouquinho antes, para entender o que Marx está dizendo, que é o seguinte, não acredito nisso, não acredito que essas ideias moldem o motor da história, que elas sejam o que moldam as relações sociais dentro de uma sociedade. O que Marx e Engels vão dizer, olha só, a gente acredita que a sociedade, as relações econômicas, religiosas, culturais e, enfim, dentre todos esses aspectos, fora do escopo econômico e do modo de produção, são influenciadas diretamente pelo meio material. E o meio material aqui é o modo de produção de uma sociedade. Então, o que estão dizendo é que é basicamente um modo de produção e
a busca por lucro é o que molda todas as outras relações. Então, relações culturais, a cultura, inclusive filosoficamente isso a gente tem na escola de Frankfurt, que é uma das coisas que vocês devem, inclusive, estudar para o vestibular lá com Adorno e Horkheimer, que vão dizer, olha só, a cultura, os filmes, as músicas que a gente consome são frutos de indústrias. Não são feitas organicamente, mas são difundidas em massa, que isso se perde, faz com que as sociedades percam o seu senso crítico, porque são coisas difundidas em massa, e pouco humanas, pouco sentimentalistas e muito industriais. Essa é uma crítica, inclusive a Escola de Frankfurt é um bom repertório cultural a ser pesquisado. Mas, enfim, voltando a Marx fundamenta isso dizendo que, olha, as concepções, as relações comerciais e relações de produção, Marx que vai da ideia de proletariado e burguês, do dono dos meios de produção e os trabalhadores que vendem essa força de trabalho para esse empreendedor, para esse burguês. Então vai dizer, olha só, essa relação aqui, essa relação econômica, e a economia é o que dita todo o restante da sociedade. Então, a religião é moldada pela economia. As relações culturais, hoje em dia a gente pode, né, dizer que os filmes que são produzidos têm relação com a economia, derivam da economia. Então, as músicas que a gente consome são frutos dessa relação industrial, desse modo de produção que a gente vive. Isso pode ser relacionado, por exemplo, a gente pode pensar em temas falando sobre cultura e aculturação, então de desvalorização de outros tipos de culturas. A gente teve na última redação do Enem um pouco sobre desvalorização da cultura afro-africana, afro-brasileira, em território nacional. E é um repertório interessante a ser conectado com algumas ideias de dizer, olha, existe uma desvalorização desse tipo de cultura aqui afro-brasileira porque ela não é comercial. Se ela não vende, ela deixa de ser produzida. Porque a gente vive num modelo de sociedade que essas relações culturais, sociais são moldadas pelo modo de produção. O modo de produção industrial, enfim. São temas que naturalmente, como eu disse, tem que ser mais aprofundados. Mas para redações desse tipo, breves caracterizações são suficientes para que a banca compreenda o que você quer dizer com isso e para que sejam utilizados de maneira adequada. E voltando, indo um pouquinho mais para frente, agora comentei sobre algumas ideias mais gerais, mais conhecidas. Tem alguns autores, aí voltando mais nossos olhos, alguns autores liberais. Queria falar primeiro sobre o Stuart Mill, que talvez seja relativamente conhecido, mas não tanto quanto Marx, até porque Marx é um sociólogo, especialmente, que é um economista sociólogo, na verdade. Mas o Stuart Mill também é um filósofo, mas que é mais conhecido quando falamos de economia do que Karl Marx. O Stuart Mill, ele é fruto de uma concepção filosófica que nascia na Inglaterra, especialmente com um filósofo que era o Jeremy Bentham, e que chamava utilitarismo. O Jeremy Bentham, especialmente, vai inaugurar essa linha filosófica dizendo que o que uma sociedade deve buscar, o que um Estado deve prezar para a sua nação é a maior felicidade possível ao maior número de pessoas. Essa é a lógica utilitarista. A lógica utilitarista ela é bastante consequencialista, no sentido de que a gente pode tomar uma ação que pode parecer não tão positiva a uma pequena quantidade de pessoas, mas se ela garantir a felicidade da maior parte de uma nação, ela deve ser tomada. E um grau maior de felicidade porque faz sentido, quantitativamente. Então,
O Stuart Mill vai, inclusive, argumentar mais sobre tipos de felicidade diferentes, vai dizer, olha, existem felicidades maiores que outras, a felicidade de... Os prazeres, por exemplo, intelectuais para o Stuart Mill são maiores que os prazeres físicos, mas isso é outra história importante sobre a filosofia utilitarista que é trazida pelo Stuart Mill e que, trazendo isso mais para o lado econômico, trata mais sobre um estado de bem-estar social, à medida que, olha só, é necessário que intervenções governamentais sejam feitas onde alocações de capital não garantem maior grau de felicidade ao maior número de pessoas. Então, isso pode ser adequado em diferentes contextos de sistemas de adoção. À medida que, por exemplo, um tema que trata sobre discriminação a algum tipo de minoria social, algum tipo de setor social, pode ser trabalhado com uma ideia de utilitarismo, dizendo que esse tipo de discriminação gera um grau de ineficiência social, à medida que gera um grau de infelicidade a uma grande parcela da sociedade. E, inclusive, o Stuart Mill escreve uma obra que é chamada de On Liberty, acho que na tradução é sobre a liberdade, que o Stuart Mill vai dizer, olha, as pessoas devem ser livres para ter uma liberdade de expressão garantida a fazer tudo que não prejudique outro indivíduo, que não gere prejuízos a outro indivíduo. Então, essa é uma outra ideia, uma ideia do Stuart Mill que flerta com a própria ideia de utilitarismo, mas que é importante comentar com vocês, que é essa ideia de que a liberdade de expressão tem um limite aonde o outro indivíduo é prejudicado, basicamente. Então, essas ideias de utilitarismo, de garantir bem-estar geral, de garantir o maior número de felicidade ao maior número de pessoas, essa ideia de preservação da individualidade, de estabelecer que o limite dessa liberdade é o prejuízo a outra pessoa, pode garantir, por exemplo, a defesa em uma tese de dissertação a direitos de minorias sociais, direitos de pessoas negras, direitos de homossexuais, esse tipo de coisa. À medida que o bem-estar geral e a maior felicidade deve ser garantida a maior número de pessoas, à medida que é necessário que a liberdade de expressão tenha um limite no próprio prejuízo individual de outra pessoa. Isso pode ser utilizado em temas, e aí pensando mais em FUVEST e Unicamp, que podem cobrar temas mais voltados a refletir sobre liberdade de expressão. E aí você dizer, olha só, liberdade de expressão deve ser garantida integralmente, a menos que a sua liberdade fira a liberdade de outra pessoa. Gere prejuízo à sua integridade mesmo, física ou mental. E esse deve ser o único limite, ou você pode criticar isso. Inclusive, esses repertórios podem ser virados de cabeça para baixo. Você pode criticar Marx, criticar Stuart Mill. A ideia de externalidades e custo e oportunidade são mais conceitos sem grau de certo ou errado. Mas você pode utilizar essas ideias econômicas, de maneira positiva ou negativa, criticando e até fazendo algum tipo de combinação, dizendo, Marx diz isso aqui, mas isso não condiz com o que Stuart Mill acredita, que isso aqui é mais adequado nesse contexto, ou fazer o contrário. E para trazer para vocês uma última ideia de autores que eu queria trabalhar é sobre o Adam Smith. O Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico, vai escrever o Tratado sobre a Investigação da Riqueza das Nações, não sei exatamente isso, mas é mais conhecido como a Riqueza das Nações, é o que cria o liberalismo econômico e é o que inaugura uma ideia, às vezes um pouco mal interpretada, mas que vários de vocês devem conhecer, que é a ideia de mão invisível, que a gente fala muitas vezes, mão invisível do mercado, em que os recursos normalmente são alocados de maneira eficiente a partir de transações privadas e sem intervenções governamentais.
E a ideia de mão invisível do mercado me veio à cabeça ser trazido para cá, mas por ela ser em dissertações, especialmente no Enem, que ela pode ser subvertida, ela pode ser conectada à ideia de externalidade para ser questionado. Então, quando a banca propõe a você um tópico ambientalista, um tópico de redação ambientalista, que você pode escrever, você pode citar Adam Smith dizendo sobre a alocação desses recursos de eficiência no mercado. Você pode até dizer, por exemplo, que, segundo Adam Smith, o Estado não deve atuar onde os recursos são alocados de maneira eficiente por meio de transações privadas. No entanto, quando tal atividade gera uma externalidade negativa, por exemplo, prejuízo ao meio ambiente, como a gente falou um pouquinho sobre o nível de poluição. Quando isso causa uma deficiência social, uma deficiência ambiental, isso pode ser corrigido. E aí pode ser corrigido a partir de medidas tomadas governamentais e estatais. Então você subverte essa lógica de mão invisível do Adam Smith e os próprios limites que esses autores liberais colocam a elas, o Stuart Mill, mais esse tipo de ideia que pode ser trabalhado. E esses foram alguns conceitos econômicos que eu queria só comentar de maneira rapidinha aqui nesse vídeo, e também vou disponibilizar mais a parte escrita mesmo, a parte embasada desse tipo de coisa, para que vocês deem uma olhada, para que isso possa ser adequadamente utilizado em dissertações, em Enem, na FUVEST, na Unicamp. E porque adquirir esse tipo de repertório cultural, mesmo que de maneira um pouco abrangente, um pouco por cima, é importante para que você tenha o que escrever em diferentes cenários e num momento em que cada vez mais as bancas parecem buscar isso. O Enem parece buscar punir mais repertório genérico, a FUVEST parece aliás, vai abranger o seu escopo de tipos de redação. Então é importante, bastante importante adquirir esse capital cultural e aumentar. Seja assistindo filmes também, ouvindo músicas, assistindo séries, porque isso pode ser tudo relacionado. Termina de ver um filme, termina de ver uma série e pensa, olha só, se me vier um tema assim, eu posso usar isso para analisar criticamente esse tipo de tema. Mas basicamente é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha ampliado um pouquinho e gerado uma curiosidade acerca dos temas que eu falei aqui rapidamente, que vocês possam ter curiosidade de ver um pouquinho mais, ler um pouquinho mais sobre esses temas que podem ser utilizados nesse tipo de dissertação. Mas é isso. Então a gente fica para o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, próxima aula talvez. E é isso. Aproveitem e bons estudos!